Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado por tua presença aqui e eu te convido, desde já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. O like é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas por essa transmissão. E eu quero te desafiar hoje a você compartilhar essa transmissão com alguém, seja um irmão, um amigo, uma pessoa que você entende que pode estar trilhando essa jornada diariamente contigo. Compartilhe o vídeo com essa pessoa, convida ela para estar aqui também de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. E antes de ler o texto, eu já quero trazer o contexto aqui, tá? Presta bastante atenção, porque esse contexto vai te ajudar a entender o texto que nós vamos ler. Então abra sua Bíblia, Hebreus 12, 1 e 2, mas presta bem atenção no que eu vou citar aqui. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, por óbvio, ela é posterior aos escritos originais. Então, quando o autor de Hebreus estava escrevendo essa carta aos Hebreus, ele não dividiu em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, essa divisão ela foi feita posteriormente a fim de facilitar a vida do leitor. Então, quando eu cito para você, abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1, você sabe exatamente qual é o trecho que nós vamos ler. Mas, originalmente, o autor escreve essa carta como um texto corrente, um texto grande, direto, sem parar. E é interessante que esse trecho de Hebreus 12, ele está, por óbvio, logo depois de Hebreus 11, e o texto de Hebreus 11 é o capítulo da Bíblia que mais ensina sobre fé. Nós até citamos ele na transmissão de ontem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem a definição do que é fé. A fé é a convicção daquilo que se espera, é a certeza das coisas que não se veem. E o autor passa o capítulo 11 inteiro falando de diversos heróis da fé. Nós até temos um termo para falar desse capítulo. Nós falamos que é o capítulo da galeria da fé, onde diversos ícones da Bíblia são listados ali como inspiração de fé. Abraão, que foi chamado, por exemplo, de o pai da fé, Moisés, Davi, Gideão, enfim, diversos personagens que estão ali no capítulo 11 de Hebreus. Então, o capítulo 12, que é a sequência desse texto, ele começa dizendo: portanto, também nós, ou seja, também eu, também você, leia isso com o seu nome. Portanto, eu vou ler aqui com o meu nome. Portanto, também Tiago. Então, você lê com o seu nome aí. Portanto, também você, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o que diz. Uma vez que você está inspirado por tantas pessoas, por tantas histórias, que histórias, Tiago? A história da galeria da fé. Então, quando você olha a história de Abraão, a história de Moisés, Abraão foi o pai da fé, já citei aqui. Moisés abriu o mar vermelho, livrou o povo de Israel do Egito. Davi venceu o gigante Golias, foi o maior rei da história de Israel. Gideão, que teve uma história tão linda, vencendo nações que oprimiam Israel. E diversos personagens. Quando a gente olha para esses personagens, nós não podemos olhar com uma visão de que aquilo foi para eles porque eles eram mais especiais. Não é isso. Nós devemos olhar e dizer: se Deus agiu na vida deles, Deus também pode agir na minha e na sua vida. Entende? Então a ideia do autor é justamente dizer que você é convidado a fazer parte dessa galeria de fé. Gente, qualquer um de nós, repito, qualquer um de nós, homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, brasileiro, estrangeiro, qualquer pessoa pode ser marcada pela mão de Deus e ter uma história tão marcada pela mão de Deus que ela traga impacto às pessoas que estão ao seu redor e traga impacto às gerações futuras, gerações posteriores. Abraão não me conheceu, Abraão não te conheceu, mas ele é uma figura que me inspira, te inspira, e por causa da história dele, nós temos uma conexão com Deus. Olha que coisa linda.
Davi, a mesma coisa. Moisés, a mesma coisa. Podemos citar diversos aqui. O que eu quero te dizer é que você é convidado a ter uma história com Deus. E Deus pode fazer algo tão poderoso na sua vida, como nunca fez na vida de alguém, que a tua história pode ficar marcada. Creia nisso. Eu tenho certeza, por uma questão estatística, isso aqui não é revelação, é uma questão estatística. Eu tenho certeza que quando eu falo algo assim nessa transmissão, algumas pessoas deixam passar, falam assim: isso não é para mim, isso é uma fala geral. Isso aí ele está falando aleatoriamente. Tem pessoas que deixam passar, mas eu sei que tem alguns corações que pegam essa palavra no ar, que agarram essa palavra, que guardam essa palavra no coração. Então, se você nesse momento está guardando essa palavra no seu coração, você está dizendo: Tiago, essa palavra é para mim, eu agarro essa palavra, eu profetizo que você vai ter uma história marcante com Deus em nome de Jesus. Então, o autor ele continua dizendo: já que nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos daquilo que nos atrapalha. Eu estou lendo aqui na NVI, mas tem outras versões que está escrito assim, ó: livre-se de todo embaraço. Na versão Almeida Revista Atualizada, está escrito desembaraçando-nos de todo peso. Quem tem a expressão embaraço aí? Fala para mim no chat. Em algumas versões assim, livre-se do embaraço ou daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Perceba que o autor cita duas coisas. Uma coisa é pecado, outra coisa é embaraço. Ou seja, embaraço não é pecado e pecado não é embaraço. São duas coisas diferentes. A fim de quê? A fim de que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a carreira que nos é proposta, a caminhada que nos é proposta. A corrida é um dos esportes mais democráticos que existem, né? A rua é pública e você pode caminhar pela rua e saber exatamente o que sente um corredor. Então, se você já fez uma corrida, seja ela curta ou longa, se você já fez uma caminhada na frente da sua casa, você vai saber exatamente o que eu vou dizer aqui. Para correr bem, você precisa correr leve. Quanto mais peso você tem, mais difícil se torna a corrida. Uma coisa é você ter um uniforme de um maratonista, onde você tem uma camisa regata completamente leve, um short leve, um tênis acolchoado para poder te dar mais conforto na caminhada. E outra coisa diferente é você correr com 2 sacos de cimento nos ombros, né? Vamos combinar aqui que é muito mais fácil correr sem esses sacos de cimento. Por quê? Porque o peso ele vai tornar a caminhada mais difícil e mais cansativa. Então o autor ele está dizendo: olha, você foi convidado a uma corrida, a uma carreira, a uma caminhada de fé. E para que você caminhe bem na fé, você precisa se livrar de duas coisas. E é interessante, gente, que na nossa caminhada com Deus, nós nos acostumamos só a pedir coisas a Deus. Né? Deus, me dá tal coisa, me dá tal coisa, me dá tal coisa. Parece que as nossas orações são listas de compras. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... É sempre pedindo para Deus acrescentar. E enquanto você pede para Deus te dar coisas, Deus está te pedindo para você se livrar de outras coisas. Existe um ditado chinês que diz assim: para você provar do meu chá, você precisa primeiro esvaziar a sua xícara. Então talvez você esteja dizendo: Tiago, eu quero ser cheio de Deus. Então, para ser cheio de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo. Então, na nossa caminhada cristã, embora nós queiramos receber muitas coisas, Deus nos convida a nos livrarmos de outras coisas. Que coisas são essas? O pecado e o embaraço. O pecado ele é mais fácil de visualizar, então não vou gastar muito tempo aqui. O que é pecado, você tem que lutar contra isso. Mas o embaraço é interessante porque muitas vezes ele não tem aparência de pecado e ele nem é pecado, mas ele atrapalha a nossa corrida do mesmo jeito. Eu me recordo de um culto doméstico, onde eu estava, culto de adolescentes, né? Uma célula, um grupo de comunhão de adolescentes, e eu já era adulto, estava ali conversando com aqueles adolescentes, falando a eles sobre a importância de dedicar um tempo a Deus. E aí eu abri uma pergunta, perguntei para todos aqueles adolescentes ali. Falei: o que é que te impede
de ter tempo com Deus hoje? O que é concorrência no seu tempo para Deus? Aí um levantou a mão e falou assim, é celular, meu celular, passo muito tempo no celular. Aí outro falou, minha questão é computador, passo muito tempo no computador. Aí outro foi e falou, minha questão é Netflix. Ele falou, não, minha questão é um videogame. E ele ficou sempre essa coisa, né? Celular, Netflix, videogame, rede social, as dinâmicas digitais de hoje. E é interessante, todos falaram algo naquele sentido. Aí eu comecei a conversar com eles sobre a importância de dedicar tempo a Deus, de como equilibrar isso. E eu fiz uma pergunta que eu quero estender para vocês também. Pergunto para vocês. Usar celular é pecado, gente? Sim ou não? É claro que não. Usar rede social é pecado? Claro que não. Assistir Netflix é pecado? Claro que não. Computador, televisão, nada. Esqueça, não é pecado. Não é pecado. Quem estiver te dizendo que é pecado, está querendo te escravizar em algum tipo de regra que Deus não criou. Tá? Então, usar essas coisas não é pecado. Mas uma má relação, uma dinâmica equivocada com isso, pode se tornar um embaraço na sua vida. Entende? Da mesma forma que aquele adolescente fala assim, Tiago, acho que o embaraço que está atrapalhando meu relacionamento com Deus é porque eu passo muito tempo jogando videogame. Então, jogar videogame não é pecado, mas a relação errada, ou seja, você ficar mais tempo do que devia ali, estava se tornando um embaraço na vida daquela pessoa. Então eu quero te convidar hoje a pensar com calma. Com calma. Você não vai pensar agora no meio do vídeo porque eu estou falando. Eu quero que você preste atenção. Mas pense com calma naquilo que está sendo embaraço na sua vida. Não sei se você está no celular agora, se você assiste com anotação em papel, se você vai anotar no espelho do seu banheiro, mas faz essa pergunta para si mesmo. O que tem sido embaraço na minha vida? O que tem me impedido de romper? Eu vou dar só um exemplo para você visualizar. Gente, há uma diferença muito tênue entre o que é hobby e o que é um vício, por exemplo. O hobby, ele te relaxa, ele te libera, ele te renova. O vício, ele rouba de você uma energia importante que você precisa ter para cumprir o seu propósito. Então tem gente que tem como hobby ir para a praia. Fala, Thiago, estou de cabeça cheia, pressão no trabalho, agonia, meta para bater, eu vou para a praia, fico relaxado, descanso, fico renovado. Eu volto com minhas forças renovadas quando eu vou para a praia. E outras pessoas é jogar futebol, é ir na academia, enfim, é praticar algum tipo de hobby. Mas pense comigo, se alguém transformar esse hobby em vício, aí o hobby do cara é videogame, eu jogo uma partidinha de videogame ali para relaxar, aí daqui a pouco o cara fica o dia inteiro no videogame e se esquece de trabalhar. Aí já passa a ser uma atitude que é prejudicial, porque aquela prática está roubando dele energias importantes que ele precisa aplicar no propósito de vida, no alvo que ele tem. Entende? Então é só um exemplo, eu poderia citar 1000 exemplos aqui. Mas para você entender que as coisas não são malignas em si. A gente fala, tal coisa é do demônio. Esquece isso de tal coisa ser do demônio. Muitas coisas são de Deus. Mas por nós utilizarmos de modo equivocado, elas acabam se tornando embaraço em nossa vida. E às vezes nós não nos ligamos em parar com aquilo, que a gente pensa, não é pecado, então não vou parar. Mas percebe? Olha o know-how do autor aqui. Livre-se do pecado e livre-se do embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas ainda assim vão embaraçar, vão atrapalhar a tua corrida. E assim como para um corredor, é melhor para ele correr ficando leve, tirando a carga dos ombros, Deus te convida a jogar fora algumas coisas. Tem uma frase do pastor Luiz Hermínio que eu gosto muito. Na verdade, eu vejo ele falar, não sei se ele criou, né? Mas eu ouvi com ele. Ele fala assim, quando Deus quer nos abençoar, ele tira coisas de nós. E quando ele quer nos testar, ele nos abençoa. Né? Tem gente que pensa assim, quando Deus quer nos abençoar, Deus nos dá algo. Não. Quando Deus quer nos abençoar, ele tira algo de nós. E quando ele quer nos testar, aí é que ele nos dá bênçãos, porque as bênçãos elas testam o nosso coração. Já diria um ditado por aí, né? Que é conhecer um homem, dê poder a ele. Então a bênção também faz isso conosco. A bênção revela
onde de fato está o nosso coração. E o autor continua dizendo no versículo 2, nessa corrida que a gente vai ter, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem uma lição de um equilibrista que ensinava jovens a se equilibrar na corda bamba, no circo. E uma das dicas que o equilibrista dava é que quem está se equilibrando numa corda bamba não pode estar olhando para a corda, não pode estar olhando para baixo. Você tem que fixar num alvo que está no outro lado e caminhar olhando para aquele alvo. Gente, isso aqui é a lição do equilibrista, do especialista. Nós precisamos, na nossa caminhada, manter sempre os olhos fixos em Jesus. E olha como isso aqui vai te proteger na sua caminhada. Quantas e quantas vezes Satanás tentou te parar, colocando os seus olhos nas circunstâncias. Eu posso abrir um parêntese aqui para te dizer uma coisa? A grande maioria das pessoas, eu posso colocar, vamos tentar uma porcentagem, coisa da minha cabeça, tá? Não fiz nenhum estudo não, mas minha observação pessoal, 99% das pessoas que abandonam a sua fé em Deus, elas não abandonam a fé por causa de Deus, elas abandonam a fé por causa das pessoas que estão ali na comunidade de Deus, entende? A comunidade de fé. Você se fere com alguém da igreja e de repente você sai da igreja, abandona até o próprio Deus por causa disso. Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela passou a focar os olhos dela nas circunstâncias, nas pessoas que estão ao redor. Fulano me feriu, fulano me machucou. Aquela situação aconteceu comigo. Tal coisa mudou, não era mais como antes, agora eu não gosto mais, agora eu não quero mais. Então você vai fitando os olhos em um monte de coisa que não tem a ver com o seu alvo. O seu alvo é Cristo. O autor está dizendo, para você caminhar bem, você precisa manter os olhos fixos em Jesus. Ei, as pessoas vão te decepcionar. A vida vai te decepcionar. Eu, Tiago, muito provavelmente em algum momento vou te decepcionar. Não coloque sua esperança em mim. Mas quando você fita os olhos em Jesus, eu te garanto, Jesus nunca vai te deixar na mão. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus sempre vai estar contigo. Na palavra de Deus está registrada essa promessa que saiu da boca do próprio Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dia de casamento, dia de funeral, dia bom, dia ruim, dia que o seu time ganha, dia que o seu time perde, dia que você venceu, dia que você perdeu. Jesus está com você todos os dias da sua vida. Então é para Ele que você tem que olhar, focar nele. Não digo que em algum momento você não vai se ferir ou se entristecer com alguma coisa, mas quando isso acontecer, você precisa lembrar ao seu coração que o seu alvo é Cristo e só assim você vai continuar caminhando. Vai ter momentos na sua caminhada onde todas as suas motivações vão cair. Mas é até bom quando as outras motivações caem, porque isso ajuda a centralizar o nosso coração em Deus. E aí nós percebemos que, de fato, a única razão que nos mantém de pé todos os dias é Jesus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Livre-se do pecado, livre-se do embaraço para correr a carreira que Deus preparou para você. E eu acredito que, baseado nisso, você pode ser um herói da fé. Você pode fazer parte da galeria da fé, onde tem uma história marcante com Deus e pessoas podem ser tocadas pelo que Deus vai fazer na sua vida. Amém, gente? Vamos orar? Eu tinha tanta coisa para falar aqui mais, mas o tempo já eu quero tornar esse momento dinâmico, então eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu oro, Pai, para que em cada coração que está aqui assistindo essa transmissão, que nós possamos ser ministrados por Ti sobre o que é que tem de embaraço na nossa vida. Coisas que não são necessariamente pecado, mas que atrapalham a nossa caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda não apenas a identificar essas coisas, mas a ter forças
para nos livrarmos dela, para jogarmos ela fora, para que a nossa caminhada contigo não seja comprometida. Nos ajuda a manter os olhos fixados em Ti, Jesus, e a cumprir a carreira que o Senhor nos propôs, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe poderosamente. Deixa um like nesse vídeo, o like é muito importante, e deixa também um comentário daquilo que mais te marcou nessa palavra. Como Deus falou contigo através dessa ministração. Deixa um comentário aqui e que o Senhor te abençoe poderosamente. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.